encontra no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15, que diz assim: Acautelai vós, porém, dos falsos profetas, que venham até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Ok? Então Jesus nos alertou: acautelai vós dos falsos profetas, que vêm vestido como ovelha, mas são lobos devoradores. Em primeiro lugar, quero falar sobre as doutrinas das testemunhas de Jeová. Mas antes disso, eu quero dizer que as testemunhas de Jeová, ele gosta de ler Bíblia, se prepara para evangelizar e gosta de visitar, principalmente, os crentes novo convertidos. Se ele sabe que você é um crente novo convertido, aí ele quer lhe ensinar a Bíblia das testemunhas de Jeová, as suas doutrinas, ok? Para que você não tenha o bom conhecimento, então vai ser impactado pelo ensinamento das testemunhas de Jeová. E por você não estar preparado, você passa a ser enganado pelas testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová são aquele grupo de pessoas que saem em casa, batendo palma, entrega uma revistinha para você e traz um versículo, um ensinamento da palavra de Deus. E convida você para um estudo, quando ele percebe que você não tem um bom conhecimento e você se interessa, então ele convida você para um estudo. Mas Jesus, ele disse: acautelai vós, que ninguém vos engane. Então, acautelai dos falsos profetas, porque ele vem vestido de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Por que eu digo essa palavra? Vamos lá. Primeiro, vamos para as doutrinas das testemunhas de Jeová. Vou trazer aqui algumas doutrinas, porque eu sei que é muitas, para que você possa ter conhecimento das testemunhas de Jeová. Ok? Vamos analisar. Primeiro, as testemunhas de Jeová não doam sangue. Morre pai, morre mãe, morre filho, esposa, qualquer parente das testemunhas de Jeová, mas ele não doa sangue. Segundo, Charles Taze Russell, que é o fundador das testemunhas de Jeová, ele marcou data para a volta de Cristo 1914, ok? Marcou data, e Jesus, ele falou que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 36. Terceiro ponto, não crê na Trindade. Ele diz que só existe um único Deus verdadeiro, que é Jeová. Jesus é um Deus pequeno, e o Espírito Santo é a força ativa de Jeová. Quarto, não crê no inferno. Diz que o inferno simplesmente é uma sepultura, ok? Quinto, que o Espírito Santo simplesmente é a força ativa de Jeová. Sexto, Jesus não é Deus. Quando você vem mostrar que Jesus é Deus na Bíblia, aí vai lhe dizer que Jesus é um Deus. E ele traduziu no livro de João, capítulo 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus com D minúsculo. Então ele afirma que Jesus é um Deus, Deus pequeno. Oitavo, as testemunhas de Jeová dizem que Jesus ele é Miguel, ok? Assim como os adventistas também dizem que Jesus é Miguel. Nós não cremos que Jesus é Miguel, ok? Nono, diz assim: Jesus não é o Todo-Poderoso. Ele tem poder, mas não é o Todo-Poderoso, ok? Número 10, Jesus não ressuscitou com o mesmo corpo. Aquele corpo que Jesus tinha, ele diz que sumiu como fumaça. E Jesus teve outro corpo, ok? Número 11, Jesus é menor do que o Pai. Ele usa o versículo de João 14, versículo 28, que o próprio Senhor Jesus disse: o Pai é maior do que eu. Só que ele tem que afirmar, ou ele negar, que Jesus veio na natureza humana. Jesus, como homem, teve a natureza humana, então ele vai ter que negar, ok? Mas nós sabemos que Jesus, com a natureza humana, ele disse que o Pai é maior do que ele. A natureza divina, João capítulo 5, versículos 17 e 18, Jesus disse que ele é igual ao Pai, ok?
a natureza divina. Também eles dizem que só vai para o céu 144 mil para o céu. Também ele ensina, as testemunhas de Jeová, que o lago de fogo não é um lugar de tormento e nem de consciência, ok? Então, aqueles que foram lançados no lago de fogo não é um lugar de tormento e nem de consciência, porque para ele, morreu, acabou. Deixa de existir, ok? A Bíblia das Testemunhas de Jeová, ele traduziu João 1:1 com um Deus. Jesus é Deus, mas é um Deus pequeno. A palavra cruz, ele traduziu por estaca. A palavra adoração, ele colocar, prestar homenagem quando é para Jesus. Jesus não foi adorado porque as Testemunhas de Jeová não adoram a Jesus, simplesmente prestou homenagem a Cristo. E a palavra inferno, ele traduz como sepultura. Então essa é a Bíblia das Testemunhas de Jeová, que é tradução do Novo Mundo. Quando você vê uma Bíblia, tradução do Novo Mundo, essa é a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Para ele, a alma morre, ok? Também ele diz que quando a pessoa morre, não tem consciência, não tem vida após a morte. Nós, como os evangélicos, nós cremos sim que existe vida após a morte. Morre o corpo, mas a alma e o espírito sobrevivem após a morte. Também, ele diz que Adão foi aniquilado. Adão não teve salvação. Ok? Também eles creem que os ímpios serão aniquilados. 18. Vamos ver, os 20. Haverá segunda chance para aqueles que não tiverem o conhecimento de Jeová. Aqueles que não tiverem o conhecimento pleno de Jeová, então Jeová vai ressuscitar essas pessoas e vai ter outra oportunidade para salvação. Ok? Então, salvação após a morte. Jesus e Moisés e Elias, Moisés, para eles, ressuscitou. Quando aparece ali na visão Moisés, Elias e Jesus, então eles afirmam ali que Moisés ressuscitou. Ok? Então, trazendo aqui várias doutrinas das Testemunhas de Jeová, quero refutar uma doutrina aqui, bem fácil, que qualquer pessoa vai entender. Charles Taze Russell, ele marcou data para a volta de Cristo em 1914. Se ele marcou data para a volta de Cristo em 1914, e Mateus capítulo 24, versículo 36, diz, porém daquele dia e hora ninguém sabe. Então, se ninguém sabe, quem foi que revelou a Charles Taze Russell que Jesus viria em 1914? Então, tem duas posições. Primeira posição é se foi Jeová que revelou a Charles Taze Russell que Jesus viria em 1914, então Jeová errou, porque Jesus não veio em 1914. Segunda posição é que, através dos estudos, Charles Taze Russell descobriu que Jesus viria em 1914, também errou, porque Charles Taze Russell não veio em 1914. O que foi que Charles Taze Russell fez? Foi um erro de cálculo, e marcou outra data para 1919, e Jesus não veio. Ok? Hoje, as Testemunhas de Jeová, para apoiar suas doutrinas, ele diz que Charles Taze Russell profetizou que Jesus viria em 1914 e Jesus veio invisível. Invisível é porque ninguém vê, ok? Então Jesus veio em 1914 para provar, dizer que Jesus veio em 1914 para dizer que Charles Taze Russell estava certo na sua profecia. Mas o problema é que ele profetizou duas vezes, ok? Então, qual é o outro problema? O outro problema é que se Jesus já veio em 1914 e Charles Taze Russell não crê que Jesus vai vir novamente, as Testemunhas de Jeová ensina que Jesus não vai vir novamente. Só que Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz que quando Jesus vier, todos os olhos verá. Ok? Então, se ele veio invisível em 1914, e ele vai ter que vir, que é depois da grande tribulação, todos os olhos verá. Ok? Então, eles não creem que Jesus, quando vier, vai ver. Todos os olhos vai ver. Porque eles não creem que Jesus vai vir novamente. Ok? Esse é o problema para as Testemunhas de Jeová. Nós cremos sim. Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. Mas ele não arrebatou a sua igreja ainda. E Jesus vai vir depois da grande tribulação. E todos os olhos verá. Jesus vai pisar aqui nessa terra. Está lá em Zacarias capítulo 14, 4 e 5. E Jesus vai julgar as nações. Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. Então, todos os olhos verá. Jesus vai vir.
para as testemunhas de Jeová, Jesus não vai vir mais, ok? Então essas são as doutrinas das testemunhas de Jeová. Então tenha muito cuidado com o ensinamento para que você não tenha o conhecimento. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.